Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo a respeito da mente saudável. Hoje é a conclusão dessa série que nós estamos realizando nesta semana sobre como nós podemos utilizar de técnicas e ferramentas consolidadas ao longo dos tempos, ao longo dos anos, para conseguirmos, de fato, aplacar as muitas vozes, aos muitos estímulos que nós temos, os muitos pensamentos, às vezes, que nos levam a um estado de espírito ruim e como nós podemos utilizar disso para elevar a nossa potência, como nós estamos falando aqui a respeito também do Clóvis de Barros Filho, que também cita a filosofia de Nietzsche, ao falar daquilo que busca elevar a nossa virtude, nos buscar a pensar nas coisas que são acima e não apenas aquilo que está abaixo, que nos está nos levando para baixo. Que você seja muito bem-vindo a este vídeo. Hoje nós vamos falar sobre, como você pode ver o título, o papel da espiritualidade na mente saudável. Se nos outros vídeos nós falamos a respeito da ansiedade como mal do século, nós falamos de técnicas validadas pela ciência, validadas também pelas tradições milenares sobre como viver uma vida de tranquilidade, de paz, ainda que em um mundo de muitas guerras, ainda que em um mundo de muitas aflições. Nós vamos a respeito daquilo que Augusto Cury, um psicólogo renomado, explica sobre a ansiedade, sobre técnicas de silenciar na nossa mente, de pensar em uma única coisa, de esvaziar o nosso cérebro daquilo que é danoso e nocivo para nós. Nós falamos também na terça-feira sobre as tradições milenares, falamos sobre como que o budismo pode nos ensinar sobre a importância de nós não nos apegarmos àquilo que é ilusório, de não nos apegarmos àquilo que não é verdadeiro, como os nossos pensamentos, nossos sentimentos que vêm e vão como as ondas do mar. E também falamos sobre a tradição judaico-cristã, que fala a respeito da importância de termos relacionamentos bons ao nosso redor. Não é bom que o homem esteja só, para que nós tenhamos, de fato, pessoas ao nosso lado que venham a contribuir e nós também possamos contribuir na vida dos outros. No vídeo seguinte, nós falamos a respeito do silêncio, a prática do silêncio para a mente saudável, em pessoas que tentam, tantas vezes, nós tendemos a falar muito, a estar em grandes tarefas, em estar num ativismo muito grande. Às vezes também é necessário que nós nos aquietemos e reflitamos o que é necessário fazer agora, qual é o nosso propósito de vida. É na reflexão que está, de fato, a assimilação, a meditação para a vida plena. E no vídeo anterior, nós falamos, por fim, sobre a prática da leitura, sobre o hábito de ler como um sinal de sabedoria, como um sinal de aquietamento e de tranquilidade da mente, de esvaziamento da mente daquilo que é ruim em nós e também um preenchimento daquilo que realmente é necessário para que nós, de fato, tenhamos uma mente sábia, saudável e alinhada àquilo que nós desejamos realizar em nossa vida. No vídeo de hoje, então, nós falamos a respeito da espiritualidade e visto frente aos diversos tipos de espiritualidade que existem no mundo, eu gostaria de focar aqui apenas na espiritualidade bíblica, tá? Naquilo que está escrito há milênios e que se provou dar certo há 2000 anos. E nós podemos pensar, como que a gente pode alinhar a espiritualidade, uma mente conectada com Deus, com a nossa mente? É claro que isso faz sentido. Afinal, nós pegamos uma história e nós gostamos muito de falar de histórias. Nós somos pessoas que se conectam com histórias. Eu gostaria de contar a história aqui de Davi, que era um simples pastor de ovelhas, que estava cuidando das pequenas ovelhas do seu pai, e que durante esse momento, certamente ele tinha muito tempo ocioso. Nós falamos aqui nessa semana sobre o ócio criativo, que diferente do negócio, que é o negócio, o trabalho, o labor, certamente Davi, ao cuidar das ovelhas, ele levava-as para pastar, para beber água, para se alimentar, para descansar. Certamente ele tinha muito tempo de ócio para pensar na vida, para contemplar a criação, e que também o levava a pensar sobre si mesmo e também pensar sobre o Criador. E nós podemos ver um pouco da mentalidade de Davi ao estar nos pastos, pastoreando as ovelhas, nos próprios salmos que ele escreveu. Davi é conhecido por escrever grandes salmos da Bíblia, ao falar sobre por que está batida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim. Muitas vezes nós também estamos como nesse solilóquio, que é o recurso linguístico de falar consigo mesmo. Às vezes é necessário que nós falemos conosco mesmos, ainda que aos olhos de outras pessoas que nós estamos falando sozinhos, parece que é uma coisa de insanidade. Às vezes é necessário colocar para fora aquilo que está em nosso coração. E certamente Davi, ao estar nesse momento de internalização, de introspecção, ele olhava para si mesmo e perguntava: por que você está abatido? Por que você está se perturbando? Espera em Deus. Olhe para aquele que não muda. Se nós temos um caráter mutável, e certamente isso é bom, porque isso nos torna perfectíveis, não perfeitos, porque
Perfeito significa a pessoa que já está completa. Então, se você já está completo, você já pode estar morto. Ninguém é perfeito nessa terra. Nós estamos em estado de perfeccionabilidade, de estarmos a cada dia mais próximos da perfeição. Então, certamente, Davi via o seu estado de falta de perfeição e olhava para aquele que é perfeito, que é o próprio Criador, o próprio Deus, Senhor do Universo. Então, entender que nós somos miseráveis, nós somos seres humanos. E humus, que é a origem, a raiz da palavra, vem também da palavra humus da terra. Eu trabalho na floricultura e lá nós usamos humus de minhoca para adubar as plantas. O humus significa isso, aquilo que é pó. Na sabedoria judaico-cristã diz que nós viemos do pó e ao pó nós retornaremos. Qual é o nosso estado de pessoas miseráveis? Entender que nós não somos nada. Então, isso, entender nosso real estado, nos traz um sentimento de humildade, de não olhar para nós acima de que nós realmente somos, mas entender quem realmente nós somos, quem nós representamos, qual é a essência humana. E ao entender isso, nós só conseguimos chegar a este ponto de reflexão, de meditação, se nós nos silenciamos. Se nós, como Davi, contemplamos a criação, se nós utilizamos do silêncio, da prática da leitura, principalmente da meditação bíblica, que é não esvaziar somente de seus pensamentos, mas também esvaziar-se para preencher com a palavra, preencher com a própria vontade de Deus, a própria revelação divina, e assim nós realmente entendemos qual é aquilo que Deus deseja para nós. Vocês sabem que eu estou lendo um livro agora sobre isso. É um livro de ficção científica do século XIX, do H.G. Wells, o mesmo autor da ficção O Homem Invisível. Agora estou lendo o livro Guerra dos Mundos. E neste livro ele vai falar sobre uma invasão fictícia, imaginativa, da Terra por marcianos. E ao pensar nisso, eu até fiz um post ontem, quando nós, seres humanos, estamos em um conflito maior do que nós mesmos, estamos em um desafio maior do que a nossa própria capacidade de resolvê-los, nós nos vemos como nós realmente somos, como seres humanos, pessoas humildes, e entendemos que nós não temos o controle de todas as coisas. Nós só conseguimos chegar a este estágio, primeiramente, por duas coisas. Se nós estamos frente a uma grande crise, como no caso do livro, a invasão marciana, ou talvez, como no nosso caso, como nós passamos recentemente pela crise da pandemia de Covid-19, ou em grandes crises humanas, como sanitárias, crises políticas, de guerra, geopolíticas, nós podemos chegar então a esse estado de humildade. Se nós nos deparamos realmente com coisas que são maiores do que nós, isso é um momento de crise, ou se nós realmente, primeiramente, já nos humilhamos. Se nós já entendemos realmente quem nós somos pó. Nós estamos agora, eu tenho 22 anos, por exemplo, estou com grande energia e vitalidade, mas nunca ficarei para sempre assim. É entender que, como estou hoje, não permanecerá assim para sempre. Mas a sabedoria bíblica, a espiritualidade centrada na palavra, que nos auxilia para a mente sã, nos ajuda a entender que, ainda que o nosso ser exterior se corrompa, nosso interior vai se renovando dia a dia. É entender que, ainda que nós não consigamos fazer daqui a 10 anos, 20, 30 anos, o mesmo grau de atividades, talvez tenha a mesma performance de exercícios, de atividades que nós tínhamos na nossa idade, entender que o mais importante nós estamos conservando, que é a nossa mente, que é o nosso caráter, a nossa essência humana e também pautada na divindade. Os filósofos gregos tinham uma frase bem conhecida: mente sã, corpo são. Só é possível nós termos uma mentalidade alicerçada, uma mentalidade bem desenvolvida, se nós também tivermos um corpo, uma parte material, que é isso que nós estamos vendo, bem cuidado, bem nutrido. Bem conhecido na filosofia platônica, isso é algo que é bem criticado, a divisão entre aquilo que é corporal e aquilo que é imaginativo, entre o mundo das ideias e o mundo sensível, aquilo que nós temos aqui. Contudo, nós entendemos que quando nós separamos muito aquilo que é visível daquilo que não é visível, nós tendemos a valorizar as coisas invisíveis em detrimento daquilo que é visível. Por isso que eu gosto muito da filosofia hebraica, da forma hebraica de pensar, que não é de separar as duas coisas, mas de unir, entender que nós não somos corpo e espírito, alma separados, mas nós somos um todo integrado, e que para uma coisa estar boa, a outra também precisa estar bem cuidado. Para nós termos, como estamos tendo aqui, um momento de reflexão bíblica, um momento de entendimento, um momento de internalização, de introspecção, nós precisamos primeiramente estar também com o nosso corpo bem cuidado. Nós precisamos estar entendendo que aquilo que nós colocamos para dentro do nosso corpo, seja materialmente, seja também de forma de influências, aquilo que nós ouvimos, certamente também vai influenciar muito a nossa própria mentalidade. E ainda falando a respeito disso, sobre os filósofos gregos, e nós falamos dessa semana sobre os estoicos, vocês se lembram? Nós falamos a respeito, quando nós pensamos dos estoicos, nós pensamos sobre
o filósofo Marco Aurélio, pensamos sobre Sêneca, sobre Zenão, e vários filósofos, pessoas que pensaram sobre coisas que estão fora do nosso controle e que nós não devemos colocar a nossa preocupação. A preocupação está nisso. É claro que nós não conseguiremos chegar ao fim da filosofia estoica, que eles queriam buscar aquilo que em grego chama ataraxia, que é um estado de total suspensão das preocupações daquilo que está fora do nosso controle. É impossível nós não nos preocuparmos, por exemplo, talvez com problemas familiares. É inevitável que chegue talvez um diagnóstico na família, é inevitável que chegue talvez uma notícia ruim. É inevitável, então, nós não iremos conseguir atingir esse estado que para os gregos estoicos é conhecido como a ataraxia, a completa apatia ou suspensão dos sofrimentos ou do pathos dos sentimentos humanos. Nós não buscamos isso, na verdade, aquilo que nós buscamos, também, mais uma vez, voltando à sabedoria hebraica, é a paz em meio às guerras. É o estado de total plenitude, o shalom, realmente, essa ordenança ou essa ordem onde todas as coisas estão em seu devido lugar, a justiça, realmente, independentemente se lá fora está bem ou não, aqui dentro, no nosso coração, o nosso ser precisa estar constantemente, continuamente sendo renovado. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, nos diz que nós não devemos nos amoldar, tomar o molde, nos conformar, tomar a forma deste presente século, deste mundo, mas sermos renovados, deixarmos ser renovados todos os dias pela renovação, deixarmos ser transformados todos os dias pela renovação do nosso entendimento, para que assim nós entendamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra de Paulo também é a base daquilo que eu estou buscando trazer aqui, essa transformação na mente, como eternos aprendizes e ensinadores da vida, buscando entender que aquilo que nós sabemos não é suficiente, aquilo que nós temos de forma natural, nosso software, aquilo que já vem natural de nós, é um software pecador. A natureza humana é caída. Nós não somos como John Locke, o filósofo iluminista, falava, uma tábua rasa, uma tábua vazia, onde nós nos construímos. Nós não somos também como Jean-Paul Sartre, o filósofo existencialista, dizia que a existência precede a essência, de que primeiro nós existimos, para depois nós sermos construídos. Na verdade, nós já somos construídos com um design ruim. Nós já somos construídos com uma má formação chamada pecado. É necessário que nós entendamos o nosso caráter como pecador, assim como Davi o fazia ao olhar para as pastagens e olhar em si mesmo que não existe a capacidade de salvar-se a si próprio, de tirar de si mesmo a culpa, a consciência de fato da coisa errada, entender que nós somos pecadores. Então é necessário que nós desconstruamos, tiramos aquilo que nós nascemos da forma errada. E nós não somos capazes de fazer isso de forma sozinho. É necessário também ter o auxílio da graça, que é o favor imerecido do perdão dos pecados, do Espírito Santo. Somente assim nós realmente somos capazes de desconstruir, de tirar o pecado, que também é a origem de todos os males, principalmente do mal que nós estamos falando aqui, que é a ansiedade, que é a preocupação, que é focar naquilo que nós não somos capazes. E para concluir a aula de hoje, eu gostaria de concluir de uma forma diferente. Eu sei que eu já fiz isso nas outras temporadas, nas outras séries que nós fazíamos, mas eu gostaria de retomar, pelo menos no último dia dessa série, que é fazer uma pequena oração, para que este conteúdo não seja apenas um conhecimento teórico, mas de fato seja uma verdade que nos transforme mediante a própria verdade, que é a palavra de Deus. Você pode e deseja fechar seus olhos e fazer essa pequena oração comigo para pedir a iluminação e a condução do Espírito Santo. Senhor, nós te damos graças pela sua palavra, nós te damos graças porque a sua palavra é aquilo que nos alimenta e nos conduz a, de fato, termos uma espiritualidade, termos um espírito bem fundamentado naquilo que o Senhor revelou. Eu peço para aqueles que estão assistindo essa transmissão, aqueles que irão ver a gravação também, que nós possamos, assim como Paulo fala, não sermos conformados com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, sabendo que a maior renovação do entendimento vem pelo conhecimento das Escrituras, sabendo que as muitas vozes que vêm a nós, os muitos estímulos, o turbilhão de pensamentos que vem a nós, só pode ser sanado se primeiro nós nos silenciarmos e em segundo nós focarmos na única coisa que realmente é importante, que é a sua presença. Que o Senhor venha nos abençoar nessa semana, nessa manhã, que o Senhor venha se manifestar a cada um de nós, que nós tenhamos em Ti, encontremos no Senhor o perdão dos pecados, a desconstrução desse software caído, dessa mentalidade que veio a nós, pecadora, que nós tenhamos em Ti a verdadeira certeza da salvação e dizer, assim como o salmista Davi, bendiga a minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim louve o seu nome. E ainda que nossa alma se perturbe dentro do Senhor, nós possamos também afirmar que, ainda que o nosso interior e nosso exterior
terreno se corrompa, o nosso interior será renovado todos os dias. Nós somos gratos por Ti, pela Sua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela participação de vocês nessa semana. Até a próxima, onde nós iremos continuar aprendendo e sendo renovados pelo entendimento.